João capítulo 11. Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta e a irmã dela e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso falou aos seus discípulos: vamos, voltemos para a Judeia. Ao que lhes advertiram os discípulos: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? Jesus lhes respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeçará, porque vê a luz desse mundo. Mas se caminhar à noite, tropeçará, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou, diga eu vou, até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entretanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedireis a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhes: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? E ela afirmou: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o que devia vir ao mundo. Feche sua Bíblia, pode se assentar em nome de Jesus. Nós estamos diante de um dos milagres muito conhecidos de Jesus. Jesus acabou de sair da Judéia, está em Jerusalém. E agora seu amigo Lázaro, a quem ele amava, está enfermo. A sua irmã manda chamar a Jesus, porque ela crê que Jesus pode ressuscitar, que Jesus pode curá-lo. Ela crê que se Jesus chegar enquanto Lázaro ainda está vivo, apenas doente, o milagre vai acontecer. Se Jesus chegasse antes de Lázaro morrer e colocasse as mãos sobre Lázaro, ele seria curado, porque naqueles dias havia uma teologia, havia um entendimento que o povo tinha a respeito de Jesus, que todos aqueles que por ele fosse tocado, seria curado. Havia uma fé, havia uma esperança. Nós vemos aqui que ela cria que se Jesus estivesse ali, não haveria morte, mas haveria cura. Havia uma esperança a respeito de Jesus. E quando elas mandam a chamar a Jesus, nós lemos aqui que Jesus não está muito distante. Jesus não está longe. Ela diz: olha, mestre, Lázaro, a quem tu amas. É possível, irmãos, ser amado por Jesus e ficar doente. É possível ser amado por Jesus e ver coisas em nossas vidas morrerem. É possível um amado de Jesus ver o seu casamento morrer,
ver as suas promessas, ver os sonhos, os seus desejos morrerem. Não pense você que a morte na sua vida, o luto na sua vida, é falta de amor de Jesus. Não é porque Jesus não te ama, que Ele não te guardou, que Ele não te preveniu, que Ele não interviu. É possível sim, alguém que é amado por Jesus ter um filho com um diagnóstico não favorável. Alguém que é amado por Jesus ter um diagnóstico não favorável na sua saúde. É possível um pastor ficar doente, um líder de célula, um líder de rede ficar doente. Não se iluda. Lázaro era amado por Jesus e ainda assim estava enfermo. E essa enfermidade o acabou levando à morte. Havia uma fé por parte das suas irmãs se Jesus estivesse aqui. Ela cria que Jesus podia fazer um milagre, que Jesus podia curá-lo. Mas ela cria num tempo passado. Se ele estivesse aqui. E quantas vezes nós também cremos dessa mesma forma, não é verdade? Se eu tivesse começado aquela faculdade. Se eu tivesse casado com fulano ou com beltrano. Se eu tivesse mudado, feito uma escolha melhor. Estamos presos, vivendo no passado, de coisas que talvez se tivéssemos feito de forma diferente. E Jesus nessa noite, a palavra do Senhor para nós nessa noite é que nós devemos parar de olhar para aquilo que já foi feito. Para de olhar para aquilo que já aconteceu ontem. O que nós fizemos no nosso passado está feito, não pode ser alterado. E quantas vezes nós estamos vivendo como ela, olhando para aquilo que poderia ter sido feito de uma forma diferente. Se eu tivesse aceitado Jesus antes. Se eu tivesse me engajado, me entregue ao ministério, me envolvido no chamado de Jesus antes, teria sido tão melhor para mim. Ela acreditava que Jesus poderia mudar, mas no passado. Se eu tivesse sido uma esposa melhor, se eu tivesse sido um líder de célula melhor, se eu tivesse sido um marido melhor, se eu tivesse sido. Se eu não tivesse respondido aquela mensagem, se eu não tivesse dado o meu número de telefone para aquela pessoa, se eu não tivesse. Primeira coisa, os amados também sofrem. Amados também passam por desertos. Crente também tem depressão. Crente também sofre opressão. Crente também sente-se ansioso. O ano passado eu passei por uma crise de ansiedade por alguns meses. Era terrível. Era madrugada, eu não conseguia dormir, um sufoco, e o quarto ia me engolir. E eu tinha que sair do quarto, eu tinha que abrir a janela, eu tinha que ir para fora, 2, 3 horas da manhã. Não conseguia, aquilo parecia que eu ia morrer. Crente passa por essas situações. Amados de Jesus passam por essas situações. Amados por Jesus também ficam presos ao passado. Se a minha atitude fosse outra, se o meu pensamento fosse outro, se eu tivesse começado antes. Perceba que ela crê que Jesus poderia ter curado o seu irmão. E agora Jesus olha para os seus discípulos e fala: olha, Lázaro está dormindo. Lázaro está dormindo. E os discípulos não entendem muito bem, então eles dizem: olha, se ele está dormindo, deixa que durma. E quantas vezes nós também somos como os discípulos, né? Olhamos para as coisas com uma naturalidade, assim como as coisas... Está tudo bem. Está tudo bem esse problema aqui em casa, está tudo bem esse problema no meu casamento. Está tudo bem essa discussão que a gente não resolve nunca, está tudo bem. Essa ladainha de sempre. Vive brigando, vive reclamando, vive enfrentando as coisas, está tudo bem, está dormindo, deixa que durma. Muitas vezes nós, como os discípulos, não entendemos o que Jesus está falando. Não entendemos que algumas situações que nós vivemos fazem parte do processo de Deus para nos curar. Quantas vezes Deus vai permitir coisas incômodas, doloridas, para curar o nosso ego, para curar a nossa soberba, para curar a nossa altivez. Quantas vezes o Senhor diz ao povo de Israel: quantas vezes eu te conduzi por caminhos espinhosos para que você se voltasse para mim. Tem horas que Jesus permite alguns espinhos
E nós achamos, não, está só dormindo, é só algo natural, é algo comum. Os discípulos não entendiam o que Jesus estava falando. Jesus está falando para eles, olha, Lázaro está dormindo. Mas os discípulos não queriam voltar, porque há poucos capítulos atrás eles quase foram apedrejados em Betânia, na Judéia. Tem horas que Jesus nos faz voltar a lugares que nós já fomos apedrejados, ou quase fomos apedrejados. É a liderança da célula que eu fracassei uma vez e agora eu não quero mais ser líder de célula, porque cuidar de gente dá muito trabalho, eu não aguento mais. E o Senhor te leva para os caminhos das pedras de novo. É ser anfitrião que dá muito trabalho. É ser discipulador que, meu Deus do céu, estou perdendo o cabelo. É tão difícil fazer algumas coisas. E parece que eu fujo. Eu deixo a célula. Eu saio do núcleo. Porque eu não quero me envolver, eu não quero me incomodar. Mas de vez em quando, volta e meia, Jesus dá um jeito de me levar de novo a Betânia. Jesus dá um jeito de me levar de novo a Judeia. Um lugar que eu quase fui apedrejado. E Jesus me leva lá de novo. Nesses dias, Jesus te levará de novo a Betânia, a Judeia, a um lugar onde você quase foi apedrejado, mas dessa vez, não para a sua vergonha, mas para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Seja no teu trabalho, seja nos teus relacionamentos, seja na tua célula. Nesses dias, o Senhor está trocando a vergonha. O Senhor vai trocar a vergonha em honra. O Senhor vai trocar a tristeza em alegria. Jesus fala para os discípulos, temos que voltar. Nosso amigo está dormindo. Temos que voltar a um lugar que nós quase fomos apedrejados. Talvez você nesses dias irá revisitar algumas dores que você já viveu na tua vida, mas agora não será mais dor nem vergonha, mas será testemunho de cura e de restauração para outras pessoas. Ah, Michel, mas eu me sinto tão envergonhado quando eu lembro disso. Mas não será mais vergonha. A palavra diz que nós somos, com aquilo que nós somos consolados, nós iremos consolar a outras pessoas. Se o Senhor restaurou o teu casamento, isso será um instrumento para consolar outras pessoas. Se a tua vida sexual foi restaurada, isso será um testemunho para consolar outras pessoas. Não fuja de Betânia, não fuja da Judeia, não fuja dos lugares de quase apedrejamentos, porque o nosso Deus muda a nossa história. Os discípulos não entendem, se está dormindo, deixa que durma. Jesus diz claramente, olha, ele morreu. Mas você viu a resposta dos discípulos? Ele morreu e você quer que nós voltemos para lá para morrermos também? Jesus, de novo, essa história para o meu lado. De novo estão me chamando para o núcleo. De novo estão insistindo para ir para o encontro com Deus. Eu já fui para o encontro com Deus 1, 2, 3, 4, 5. Eu já fui servir, eu já fui trabalhar no encontro, mas agora querem que eu vá participar como encontrista de novo. De novo, porque ainda está morto. De novo, porque ainda não foi restaurado de uma vez por todas. De novo, porque ainda não experimentou, ainda não ouviu a voz do Senhor dizendo, ei, sai para fora. Continua atado, continua preso, continua amarrado. Então vai de novo até ser transformado, vai de novo até ser curado, vai de novo até ser liberto, vai de novo até experimentar o sobrenatural. Está morto. Lázaro morreu. E eu vou ter que ir lá para morrer também. Algumas coisas que Jesus nos chama, nos dá a sensação de morte. Você lembra de Isaías? Isaías, ele viu o Senhor, ele disse, ai de mim, que vou perecendo. Ai de mim, porque eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. Todas as vezes que nós contemplamos o Senhor, alguma coisa tem que morrer em nós. Todas as vezes que nós contemplamos o Senhor, encontro com Deus, tremendo, maravilhoso. Eu já vou, não sei quantos encontros com Deus que a gente vai, para ministrar, para servir. E todas as vezes alguma coisa morre no Michel. Me lembro do último encontro, não sei se foi no último ou no penúltimo. Michele ministrando, domingo de manhã. Ah, você que não foi para o encontro com Deus, cara, se teu coração não está queimando ainda,
Não dá pra gente falar para você. Mas é uma coisa assim sobrenatural. E a Michelle lá ministrando domingo de manhã. E nós lá, não sei o que, não posso falar muito detalhes, né? Mas sei que chorando, 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 ela chorando, chorando. Porque alguma coisa estava morrendo em mim. Jesus estava lá naquela chácara falando com a gente. E ele dizia para mim: e se eu não fizer, e se eu não te der, Senhor, eu te entrego. Se o Senhor não fizer, o Senhor é suficiente. Morreu. Doeu, mas morreu. Só que entenda que quando algumas coisas morrem dentro de nós, quando nós estamos diante de Deus, Ele troca por outras coisas. E assim como os céus são mais altos que a terra, assim também são os meus pensamentos, mais altos e mais elevados que os vossos pensamentos. Assim como os meus caminhos são mais altos e mais elevados que os seus caminhos. Porque eu bem sei quais pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Mas, Michel, me custou tudo que eu tinha. Custou o meu relacionamento, custou a minha casa, custou os meus amigos, custou o meu rolezinho no final de semana. Não tenho mais os colegas do serviço para a beira, para o churrasco. Me custou tudo que tinha. Mas no lugar há um caminho muito mais elevado, muito maior, muito melhor do que podemos pedir ou imaginar ou pensar. Não nasceu no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Meus queridos, não estou dizendo para você que morrer não vai doer. Vai morrer, vai doer. Vamos sentir na carne. Mas naquele lugar, Isaías disse: eu vou perecendo porque eu vi o Senhor. Mas naquele dia ele se levantou como um profeta. Moisés disse: eu vou me virar para ver esse mistério. Deus disse para ele: não se vira porque você vai morrer. Mas naquela sarça, naquele dia, ele saiu de lá como libertador do seu povo. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me, morra. Mas aquele que deixar pai, mãe e irmãos aqui nessa terra, terá também outros pais, mães, irmãos, uma nova família. Troque. Tá doendo? Tá chorando? Sofrendo, e o seu choro é digno, é verdadeiro, dói mesmo. Pranteie, chore, mas saiba que no final o que o Senhor te der será muito melhor. Lázaro morreu, os discípulos não entendiam. Lá Jesus chega até Betânia, a irmã de Lázaro vem: Jesus, eu sei que num dia, veja como ela é contraditória, ela diz: eu sei que agora, mas também na ressurreição dos últimos dias, ele vai ressuscitar de novo. Maria, ela tem uma fé que acredita muito no passado. Se o Senhor estivesse aqui, e ela vive ansiosa pelo futuro, naquele dia ele vai ressuscitar. Alguns de nós estão presos ao passado. Eu perdi, eu morri, eu entreguei tudo que tinha. Se eu tivesse feito isso ou aquilo, aquilo outro. E outros estão: Senhor, mas lá naquele dia, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, meu Deus, meu ministério, minha casa, minha vida, meu casamento, o que vai ser de mim? Será que eu vou casar? Será que eu vou morrer solteiro? Será que isso ou aquilo? Mas porque fulano está casando, o outro está engravidando, o outro está trocando de carro, e eu aqui, Senhor, 10.000 à sua direita, 1.000 à sua esquerda, e nada acontece comigo. O excesso de ansiedade está roubando a tua fé no hoje. Alguns estão presos no passado, outros estão olhando para o futuro e não estão vivendo hoje. Ela diz: se o Senhor estivesse aqui, mas também naquele dia, e Jesus diante dela, a própria vida diante dela, e ela não consegue enxergar. Jesus diante de você hoje, Jesus te capacitando hoje, Jesus te chamando hoje, e você não enxerga. Sabe o que é interessante a respeito dos discípulos? Eu falei para você repetir, né? Eu vou. Jesus disse para eles: olha, Lázaro está dormindo,
Os discípulos disseram: deixa dormir. Lázaro morreu. Quer que a gente vai morrer também? Jesus disse: eu vou. Se os discípulos fossem como foram, Lázaro ia ser ressuscitado como foi. Agora, se os discípulos não fossem, por medo de morrer apedrejado, Lázaro seria ressuscitado do mesmo jeito. Porque Jesus disse: eu vou. E quando Jesus disser, e quando ele disse a meu respeito e a teu respeito, eu vou salvar. Eu vou levantar como líder, eu vou levantar como pastor, eu vou levantar como núcleo, eu vou levantar como diácono, como diaconisa, eu vou levantar, eu vou fazer, eu vou expor, eu vou honrar, eu vou. Não se preocupe se fulano ou beltrano vai estar junto ou não. O fato é que se ele disse que ele vai, as coisas vão acontecer, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele diria alguma coisa e não faria, ele falaria e voltaria atrás. Não, se ele disse que ele vai fazer, vai acontecer. Mas nós estamos preocupados com o passado ou com o futuro. Jesus diante dela: Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Você ouve isso sempre, eu acho. Você imagina Jesus diante de você? Jesus em pessoa, dizendo: eu sou a ressurreição. Feche seus olhos aí. Eu sou a ressurreição. Sabe o que Jesus está dizendo para Maria em outras palavras? Ele está dizendo: eu sou o que você precisa hoje. Eu sou o que você precisa hoje. Ah, Michel, eu tenho medo. Eu sou a ousadia. Ah, Michel, eu não tenho coragem. Eu sou a tua força. Ah, Michel, eu não acredito, eu sou o suficiente para fazer. Sabe esse eu sou, o que significa? Ele está dizendo: Maria, eu não dependo de nada que você possa oferecer, porque eu sou tudo aquilo que eu preciso. Ah, Jesus, eu não sei falar. Ah, Jesus, eu não sei liderar. Ah, Jesus, eu não sei como fazer isso. Ah, Jesus, eu não sei como é que eu vou pregar. Eu não sei como é que eu vou cantar. Eu não sei como é que eu vou te servir. Eu não sei como. Jesus está dizendo: eu sou o que você precisa. O que te falta. Abra seus olhos pela fé e veja Jesus nessa noite diante de você dizendo: eu sou aquilo que você precisa. Lázaro estava morto e ela queria que o seu irmão ressuscitasse naquele dia, quando na verdade a ressurreição era para aquele momento. A ressurreição que nós precisamos é para hoje. O milagre que você procura é para hoje. É para essa noite. É para a partir de hoje. A partir de agora. Ah, meu casamento não está indo bem, não tenho paz, não tenho alegria. Jesus é o que você precisa. Ah, os demônios me perturbam, o diabo vem, fala na minha mente, eu vejo vulto, eu sou perturbado. Jesus é a tua liberdade. Ah, eu estou doente da alma, Michel. Eu não consigo perdoar, eu tenho uma angústia, eu tenho uma mágoa, eu tenho um rancor, eu tenho um ódio. Jesus é a tua cura. Eu não consigo perdoar porque me traiu. Meu marido me traiu, minha esposa me traiu. Eu estou com ele, eu estou lá, mas eu não consigo liberar perdão. Jesus é o que você procura. Não é no passado e nem no futuro, mas é hoje, é aqui, é nessa palavra. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida.
Sabe o que é legal? Antes de ressuscitar a Lázaro, Jesus podia ir até o túmulo, até o sepulcro, gritar: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sair, como aconteceu. Mas antes dele ir até o sepulcro, antes dele ir até o impossível, antes dele fazer o milagre na tua vida, ele te convida nessa noite a animar a sua fé. Jesus, antes de fazer o milagre, ele vai até Maria. Fala: Maria, está chorando? Cadê Marta? Está em casa, sentada. Chama ela. Antes do milagre acontecer, Jesus quer animar a nossa fé. É por isso que ele te trouxe aqui nessa noite, para animar a sua fé. Jesus podia fazer isso sozinho, como fez, mas ele convida os discípulos: vamos a Betânia. Ele convida Marta e Maria: vamos. Ele convida as pessoas que estão lá. Ele ora ao Pai: Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou orando por causa dessa multidão. Então ele diz: Lázaro, sai para fora. 4 dias morto. Já estava fedendo. A sua própria irmã fala: mestre, já está fedendo, já cheira mal, 4 dias. A partir do momento que você morre, que o nosso corpo morre, ele automaticamente vai entrar em putrefação. As bactérias que nós temos no nosso organismo já começam a fazer o seu trabalho. Quer decompor, quer levar ao pó essa casca. 4 dias, já estava verde, com certeza, apodrecendo, cheirando mal. Mas há uma voz. Há uma voz. Lázaro. Se o rim já estava podre, naquele momento ele voltou a ser como era antes. O pulmão teve que dar um jeito e voltar a ser como era antes. O coração, o sangue, tudo. Quando Jesus diz Lázaro, tudo que estava em decomposição teve que dar um jeito e voltar a funcionar. Lázaro, sai para fora. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo amanhã. E eu não sei o que é que morreu na tua vida. O que é que já está sepultado? A faculdade, o sonho da faculdade está sepultado. O sonho do ITQ de ser um pastor está sepultado pelas adversidades. A promessa de Deus está sepultada porque eu já estou velho demais para viver a promessa de Deus para a minha vida. Já sepultei, já enterrei. Ah, meu marido se converter? Não, já faz 20 anos que eu oro. Eu ser alguém, na minha família ninguém nunca casou, eu vou ser o primeiro, mas nunca. Está sepultado. Algumas coisas até cheiram mal, né? Você lembra de alguns sonhos que você já teve, até dá aquela vergonha. Eu já quis fazer isso na minha vida. Mas nessa noite Jesus diz: vem para fora. Vem para fora. Não é muito o meu estilo de pregação. Vocês me conhecem. Não é nem a mensagem que eu ia pregar hoje. Mas essa noite o Senhor nos chama: vem para fora. Sai desse sepulcro. Sai desse luto. Ah, mas foi embora, deixa aí. Me abandonou. Sai desse sepulcro, para de chorar.
porque hoje chegou vida, hoje chegou ressurreição. Ah, mas eu não conseguia perdoar, mas hoje chegou uma nova vida. Queria te convidar a ficar de pé.